Se você clicou nesse vídeo é porque Deus quer falar com você. Deus tem tocado no meu coração para que eu venha trazer um conselho para um determinado tipo de pessoa. E para você ter ideia, esse vídeo não tem nem roteiro, ele está sendo gravado espontaneamente. Então tudo que você vai ouvir nesse vídeo é para que você possa refletir sobre o que está acontecendo na sua vida e como você pode resolver determinados problemas que nós vamos citar durante esse vídeo. E se você gosta de vídeos sobre a palavra de Deus, sobre conselhos cristãos, eu peço para você se inscrever nesse canal e deixar sua curtida para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para mais pessoas. Esse conselho que eu estou sendo impulsionado a dar há vários dias é um conselho bem sincero e bem direto. Então esse vídeo não vai ser muito extenso. Eu não sei a situação que você está no momento em que você está assistindo esse vídeo. Eu não sei o que você passou, o que está passando, se você vem sofrendo com algo na sua vida, se você vem passando por uma batalha espiritual, enfrentando um pecado de estimação, que constantemente você fica nesse ciclo vicioso de pecar, pedir perdão, dizer para Deus que não vai mais fazer isso e volta para o início. Eu sei que muitas das vezes dá uma tristeza, muitas das vezes dá um desânimo, porque você percebe que não está funcionando. Você pedir perdão, dizer que vai parar e depois volta para o início mais uma vez. Deus tem me feito entender algo sobre isso que acontece na vida de muitos cristãos que passam 10, 20, 30 anos na igreja e não conseguem resolver esse problema e nunca irão conseguir resolver, porque eles estão firmados nesse pensamento de que eu posso, de que eu faço, de que eu tenho condições de resolver esse problema. E sinceramente, se a gente for se firmar nisso, nesse pensamento do eu, do meu ego, de que eu posso, de que eu faço, nós não vamos conseguir resolver nada. Podem passar 30, 40, 50 anos na fé e quando nós chegarmos em uma idade mais avançada, nós vamos perceber que nós falhamos, que nós não entendemos nunca nada sobre o evangelho. Pensamos que o evangelho era sobre aquele que tem que ser melhor. Pensamos que o evangelho era sobre aquele que consegue fazer mais. Pensamos que o evangelho era sobre aquele que sabe fazer algo dentro da igreja, tocar algum instrumento, que sabe cantar, que sabe pronunciar as palavras bem, que sabe orar em voz alta, e nós vamos perceber que o que Deus queria com a gente era muito mais profundo do que isso. Eu quero abrir os seus olhos nesse momento para que você entenda que o evangelho não é sobre isso. E que se você está passando por esse pecado de estimação, se você está sendo sufocado muitas das vezes por pecados que te afrontam todos os dias, que vêm como tribulação todos os dias, que você não tem muitas das vezes mais perspectiva de futuro. Talvez esse pecado seja um pecado de pornografia ou de masturbação, ou um pecado que envolve mentiras, que envolve difamação, um pecado que machuca o seu irmão, um pecado que você está fazendo alguma conversa mentirosa sobre a vida do seu irmão, alguma fofoca. Se esse pecado vem te castigando diariamente, se essa prática vem castigando o seu coração diariamente, eu quero que você entenda uma coisa: você não consegue resolver ele. Você com as suas próprias mãos, você não vai conseguir resolver ele. E é por isso que muitas das vezes quando você termina de fazer essa determinada prática, quando você termina de fazer esse determinado pecado, você fica se culpando e diz: Senhor, mais uma vez eu te digo que eu vou parar com isso, e depois de um dia ou dois você continua fazendo. É porque você diz que você vai conseguir parar com isso. A própria Bíblia, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala que ele vai aliviar a sua vida. Então por que você fica insistindo em querer resolver algo que só Deus pode resolver na sua vida? Então por que você fica constantemente tentando fazer com que a sua vida tenha um sentido, sendo que só Deus pode fazer que esse sentido exista? Talvez você perdeu sonhos, você perdeu pessoas importantes na sua vida por causa desse pecado. E você fica se perguntando o que é realmente que você está fazendo de errado, qual ponto você está errando para que você possa resolver. E esse é o sentido: você está errando em querer resolver esse problema sozinho. Olha, deixe a sua ansiedade no Senhor. Lance essa sua ansiedade, esse seu fardo pesado no Senhor, porque é Ele quem pode resolver, é Ele quem pode trazer esse alívio para o seu coração. É Ele quem pode trazer esse descanso. Deus tem para você descanso. Enquanto você está procurando se sobrecarregar, achar uma fórmula secreta para resolver tal problema, o segredo que Deus tem para falar para você é só esse. É muito simples. Derrame isso sobre o Senhor. Deixe isso nas mãos do Senhor. Entregue
essa aflição que você está sentindo nas mãos de quem pode tirar ela de você. Porque o fardo que Deus tem para você é leve, é suave. Então por que tentar carregar algo que você não vai conseguir? Então esse é o conselho que Deus tem para sua vida. Se você está tentando levar algo que você não consegue, está se afogando em um pecado que você não consegue sair pelas suas próprias mãos, entregue ele na mão de Deus. Entregue ele na mão do Senhor e veja e reconheça que só Deus pode resolver isso. Deus, ele no momento certo, ele tá te fazendo entender que você vai entregar esse pecado na mão dele, vai entregar essa aflição que você está sentindo nas mãos dele e ele vai trazer essa resolução. E o segredo disso tudo está em apenas uma palavra, está em apenas uma atitude que você tem que tomar. Você tem que ter confiança. A confiança aqui é um elemento primordial para que você tenha uma vida espiritual saudável. E Deus, ele quer apenas que você tenha esse atributo na sua vida, ter confiança nele, ter fé que ele pode resolver esse problema. Que se ele vier hoje resolver, está tudo bem, mas se ele não quiser vir hoje resolver, está tudo bem também, porque a sua fé, a sua confiança, a sua convicção não é como as ondas do mar que passam, que diminuem, não é como o vento que vai para um lado e para o outro. Não, a sua confiança é firme em um Deus que pode resolver os seus problemas, que pode resolver as tribulações que estão acontecendo na sua vida. E aqui eu me lembro de uma passagem que está escrito em Tiago, capítulo 1 e versículo 2, que diz: alegrai-vos na provação. E nessa mesma passagem vai dizer que a provação, ela produz perseverança. Então nós devemos ter descanso e ter confiança nesse Deus que pode resolver esse problema. Ter descanso e depositar aquilo que nós estamos sentindo, de toda ansiedade, toda tristeza e toda aflição, em alguém que pode socorrer-nos na hora da angústia. Então que você tome essa atitude a partir de hoje, deixar aquilo que era tão pesado, aquilo que era um fardo tão grande nas mãos do Senhor, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Se essa palavra e esses conselhos fizeram realmente sentido para você e você chegou até o final do vídeo, eu peço para você comentar: isso fez sentido para mim. Que Deus em Cristo abençoe você e até a próxima.